a Bíblia não permite isso porque tem hoje. A Bíblia também em nenhum momento permite jogar bola. Então hoje não pode jogar bola porque na Bíblia não tem nenhum versículo falando que você pode jogar bola. A Bíblia também não permite fazer podcast. Tem um monte de coisa que a Bíblia não fala nada. Então, mas assim... é só uma coisinha. Nesse ponto, de fato, ele toca num ponto interessante. Porque a Bíblia não fala em jogar bola. Mas aqui o texto, ele fala exatamente... Mas eu vou chegar nesse ponto. Só pra deixar claro. Que aqui o texto, ele fala que a mulher não pode nem falar dentro da igreja. E esse texto continua, ele fala que se a mulher tiver alguma dúvida, que fale com o seu marido em casa. E hoje, como ele falou, tem mulheres pastoras. Então é esse ponto. O ponto que eu peguei é só isso, que ele falou o seguinte: a Bíblia em momento algum permite mulher. Aí eu falei, se for usar para essa lógica aí, tem um monte de coisa que a Bíblia não fala, né? Agora, devemos lembrar, a Bíblia é patriarcal? Primeiro, o que quer dizer com patriarcal? Ele tá falando patriarcal no sentido que as feministas hoje criticam. Você tá sendo patriarcal ou patriarcal no sentido dos patriarcas mesmo? Vamos levar em consideração que a Bíblia tem a essência que não pode ser mudada, mas a Bíblia foi escrita dentro de uma cultura. O que eu quero dizer com essência e cultura? Essência, respeito. Isso aí vale para todo mundo, em todo tempo, em todo lugar. Agora, como é que eu respeito um católico entrando na igreja católica, tirando o chapéu? Como é que eu respeito o judeu entrando na sinagoga, colocando um chapéu? Como é que eu respeito o muçulmano entrando na mesquita, tirando o sapato? O respeito é o mesmo, mas a forma de aplicar o muçulmano ao católico é diferente. Então a Bíblia tem os princípios que são eternos, valem desde Adão até hoje, mas às vezes a matização desse princípio é local, tá certo? É local, então você tem que entender aquilo ali. Por que no Antigo Testamento Deus não deixou ter sacerdotisas? Vamos colocar, porque não existe pastora, existia sacerdotisa no Antigo Testamento. Pastor é uma coisa do Novo Testamento. Por uma razão muito simples. Quando você pega todas as religiões pagãs do entorno de Israel, isso inclusive é criticado por autores não bíblicos como Heródoto, por exemplo. Heródoto. Eram 100% dos casos prostitutas culticas, cultuais. As sacerdotisas eram prostitutas. A bem da verdade, alguns autores modernos não querem usar a expressão prostituta cultual para se referir às sacerdotisas do passado com o seguinte argumento: a prostituta cobra pelos serviços dela, e essas prostitutas não cobravam pelo serviço dela. Mas para mim é uma ingenuidade explicar isso, porque eram meninas que eram tiradas do lar, elas iam para o templo, elas tinham que ficar ali até que os homens viessem, transassem com elas, sem elas escolherem quem era, e aquele homem não pagava para ela, mas ele pagava para o templo, para a manutenção do templo. Aconteceu isso demais com o templo de Afrodite, por exemplo, tá certo? Então, como as sacerdotisas eram sempre sacerdotisas prostitutas, se Deus liberasse sacerdotisas dentro de Israel, corria o risco de Israel também prostituir as mulheres. Entendeu? Então, assim, para aquele contexto, tinha coisas que Deus deixava que Israel tivesse como o mundo pagão, por exemplo. Os pagãos tinham sacrifício de animal, Israel também tinha. Os pagãos tinham templo, Israel também tinha. Os pagãos tinham sacerdotisa, Israel não vai ter. Os pagãos tinham ídolos, imagens, Israel não vai ter. Então, Deus proibiu Israel de ter sacerdotisas por essa razão. E assim, usando essa mesma lógica de coisas que aconteciam e depois foram mudando, dá pra gente citar o fato de que antes tinha sacrifício de animal também. Sim. Hoje seria uma aberração. Exatamente, né? Exatamente. Devemos levar em consideração que há coisas... Veja, não estou agora dizendo que a Bíblia está desautorizada de maneira nenhuma. Ela é... Também não é isso que eu quero dizer. Não, mas eu tô falando pra você, né? Porque alguns eu sei que vão falar, o Rodrigo tá desmerecendo a Bíblia. Não é isso. Ela é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Mas eu tenho que usar isso dentro de um contexto. Vou dar um outro exemplo pra você. De roupa. Você tá usando uma roupa que se fosse nos anos 70, você não iria usar. Talvez nem a barba usaria. Por quê? É porque aquele tempo era ridículo? Não, é porque naquele tempo, o tipo de roupa que nós três estamos usando aqui, a gente estaria pelo vez de paletó e gravata. Hoje a gente seria ridículo vir aqui de paletó e gravata. Então tem coisas que mudam. Não podemos perder a essência. Então já expliquei por que não tinha sacerdotisa na Bíblia. Agora vamos ao Novo Testamento. Por que Paulo falou essa passagem tão emblemática? Vamos lembrar que Paulo estava lidando com a cidade de Corinto. E eu gosto de explicar muito isso dentro. Eu dou uma aula de 2 horas dentro de Corinto. Eu dei uma aula agora para um grupo em Corinto, nessa viagem que eu estava. Passei um sábado inteiro em Corinto, explicando toda a carta de Paulo, porque ele falou. No topo de Corinto ali, no topo, tinha o templo da deusa Afrodite. Pra quem não sabe, explica o que é Corinto, a cidade. Ah, tá. Corinto, porque eu tenho uma coisinha que eu ia falar, que os corintianos vão brigar comigo, mas paciência. Vão achar que é Itaquera, não é o original. É que Corinto é uma cidade, um porto, mas foi bom você falar, Cléster, que essa é a vantagem do jornalista, às vezes fala tecnicamente, calma, o povo não vai entender isso. Era uma das cidades mais promissoras da Grécia Antiga e da época greco-romana também. Tinha um istmo ali, um porto de Corinto, era um dos principais da Acaia, daquela região ali, e era uma cidade proeminente.
acredita-se que Corinto teria uns 300 a 500 mil habitantes. Isso na época do primeiro século, gigantesco. Né? Era uma Pequim da vida, né? E Paulo morou em Corinto, acho que foi 1 ano e meio ou 2 anos, ele ficou lá em Corinto, pregando ali. Só que era uma cidade muito complicada. Diógenes, aquele famoso filósofo que saía com a lamparina acesa durante o dia procurando um homem justo e nunca encontrou, Diógenes foi pregar o cinismo aqui é a filosofia da austeridade, da moralidade, em Corinto. E é por isso que eu falei que os corintianos vão ficar brigados comigo, porque existia uma expressão na época, que era a expressão corintianizar, que era uma expressão que significava ser uma pessoa de mau caráter. Uma pessoa que vai... Hoje é assim, né? Geralmente é assim. Olha, né? Você que falou. Aí o cara... Ó, eu não tenho nada a ver com isso. Aí, eu sou atleticano não praticante, eu tô fora dessa aí. Mas é verdade, essa expressão corintianizar, eu só não sei agora falando sério, eu até queria fazer essa pesquisa, se você souber de onde vem o nome do time Corinthians. Também não sei. Eu também não sei, de boa. Agora, dá uma pesquisadinha pra gente aí no Google, se tem alguma coisa a ver com a cidade de Corinto. Então nessa cidade tinha o templo da deusa Afrodite, ela tinha 1000 prostitutas que não ficavam no templo, ficavam na cidade seduzindo os homens para ter dinheiro para o templo. E a deusa Afrodite é a deusa do amor, o amor promíscuo, o amor sexual erotizado, aquela coisa toda. Por isso que Paulo vai escrever todo um poema sobre o amor em 1 Coríntios 13. E havia muitas sacerdotisas que elas se prostituíam e previam o futuro, tá certo? E muitas dessas mulheres acabavam assim, as igrejas, as religiões mais conservadoras como a sinagoga, não deixavam as mulheres falarem, porque essas sacerdotisas de Afrodite, elas dominavam o culto, elas entravam em transe, muitas vezes transe, elas ficavam êxtase, sabe? Começavam a falar e ninguém mais falava. Então, olha o que Paulo falou assim, ele falou assim, eu proíbo as mulheres de falarem. Olha como é que ele tá o texto dele. Não permite que a mulher na igreja não fale nada, porque lhes é proibido. Paulo não estava falando assim, porque o Senhor assim ordenou. Ele estava falando uma situação típica. Seria a mesma coisa, eu quero só que vocês me dêem o feedback se está sendo clara a minha resposta, de eu falar assim, não dirija com 17 anos, não permita que os jovens de 17 anos dirijam carro, porque lhes é proibido. Se eu estou falando isso, é porque eu estou numa realidade brasileira que você não pode dirigir carro antes de 18 anos. Aí, daqui a 2000 anos, alguém com a mentalidade americana, que já pode dirigir a partir dos 16, fala assim, de que absurdo, Rodrigo proibiu os jovens de dirigir. Não, eu estou falando de uma situação daqui do Brasil, que os jovens não devem dirigir, porque é contra a lei. Então eu falo assim, Igor, não deixe os jovens dirigirem, porque isso é proibido para eles, vai dar problema. Então Paulo na igreja falou assim, não permitam que as mulheres falam porque lhes é proibido. Agora, a prova maior, que essa não era uma sanção para toda a igreja, está no fato de que Paulo tinha entre os contribuintes dele, Áquila e Priscila, Lígia. E Lígia e Priscila eram mestras nas igrejas. Elas eram líderes de igreja. A carta de João, o apóstolo João, a segunda ou terceira carta dele, ele fala o seguinte, a eleita, amada senhora, ele está dirigindo a uma líder de igreja, tá certo? Então, ali é uma situação específica de Corinto, que eu ignoro a coisa e pego por toda a Bíblia, e se a Bíblia realmente proíbe a mulher de atuar, então nós temos um problema muito sério, porque se Paulo proibiu as mulheres de falarem na igreja, o que eu faço com Lídia? O que eu faço com Priscila? O que eu faço com Maria Madalena? Que Maria Madalena, ela se assentava aos pés do Senhor, quando Marta estava brigando, e essa expressão idiomática, se sentar aos pés, é para aprender como discípulo. Paulo se sentava aos pés de Gamaliel. Então Maria Madalena tinha um status de discípula de Jesus. Foi a primeira a ver o Senhor ressuscitado, e foi noticiar isso aí. Então eu acho muito perigoso, por um lado, aqueles que acusam a Bíblia de machismo por tirarem a Bíblia fora de contexto, e aqueles que, para talvez ler a Bíblia fora de contexto, querem impor à Bíblia uma política que não lhe diz respeito. Não sei se eu... Bom, eu entendi. Espero que você entenda. Se não entendeu, volta e assiste de novo. E dá mais views. O David Pereira manda aqui. Salve, salve família. Boa noite. Pastor Rodrigo, o que o senhor sabe a respeito do Evangelho de São Tomé? O senhor já leu a respeito? Se sim, qual a sua opinião? Tentei achar conteúdos pela internet, mas não encontrei nada esclarecedor a respeito. Ótima noite a todos. O Evangelho de Tomé está fazendo parte daqueles evangelhos apócrifos. Eles foram encontrados na biblioteca de Nag Hammadi em 1947, um ano antes dos manuscritos do Mar Morto, 1947. Nag Hammadi fica no Egito. Então, é uma coisa interessante também, porque um camarada que estava até fugindo lá, porque ele tinha
tinha matado o cara que matou o pai dele. É uma história meio cabulosa, assim. E ele encontrou no pote essa biblioteca gnóstica. Então tinha vários evangelhos. Tinha o evangelho de Maria, tinha o evangelho de Tomé, tem o famoso evangelho de Judas, que faz parte dessa biblioteca aí também, que foi encontrado depois. O evangelho de Maria Madalena, o evangelho de Filipe, né? Então tem vários. Esse evangelho de Maria Madalena aí, ele é meio polêmico. É polêmico, mas interessante. Ele não diz o que o pessoal quer que ele diga. Ele não diz que Jesus transava com Maria Madalena, que Jesus... Não. Quem estuda o evangelho sabe que não tem nada disso. Quem inventou esse negócio de Maria Madalena como a esposa de Jesus é uma agenda moderna, sabe? Não tem nada no passado. O único que tem são duas coisas. Você tá dizendo que o livro do Dan Brown é tudo mentira, cara? A melhor parte do Como é que é o nome desse? O Código da Vinci. Código da Vinci. A melhor parte disso aí é que uma grande evidência da relação de Jesus com Maria Madalena é a Santa Ceia. Que ele fala que é um quadro da Idade Média. É. Mas é como se fosse uma foto lá. Faça um favor, né, cara? O livro do Dan Brown, ele cita um desses evangelhos apócrifos, é o evangelho de Filipe. Só que quando você vai lá no livro, ele traduz assim: e Jesus a beijava em sua boca. Só que quando você vai no evangelho de Filipe, que foi encontrado lá, tá assim: e Jesus a amava e a beijava. Não fala onde. E o ósculo santo era comum pra todo mundo. Sim. Você entendeu? Bom, mas voltando à questão do evangelho de... Foi Tomé que ele perguntou? Não, foi o evangelho Tomé. Foi Tomé mesmo, né? Tomé. O evangelho de Tomé. Esse evangelho faz parte dessa biblioteca gnóstica. O que é a biblioteca gnóstica? Numa linha, são cristãos que eram de Alexandria, do Egito, que queriam tornar o evangelho mais popular e mais aceitável. É o que eu me recusei a fazer com a Bíblia aqui. Eu falei assim, eu não estou tirando a autoridade da Bíblia. Por quê? Jesus era a contramão de qualquer coisa que convenceria uma pessoa no mundo greco-romano. O legal do mundo greco-romano era imaginar um conhecimento superior, acima dos demais, aquela coisa toda. Então eles criaram um Jesus para atender a esse público que não ia engolir os evangelhos. Aí os evangelhos bíblicos, canônicos. Então criaram um Jesus na infância, batendo palma e transformando passarinhos de barro em passarinhos de verdade. Criaram um Jesus que os meninos... Tem umas histórias hilárias lá, que Jesus um dia, os meninos queriam bater nele e falaram com ele assim, adivinha o que tem lá dentro daquele armário, se você não, daquele galpão. Se você não adivinhar, você vai apanhar. Aí tinha um monte de menino lá dentro. Aí Jesus ia errar. Quando Jesus fosse errar, ia abrir a porta, os meninos iam sair e bater em Jesus. Aí Jesus falou assim, lá dentro tem um monte de porcos. Errou, vai apanhar. Quando abrir a porta, será um monte de porcos. Jesus tinha transformado todo mundo em porco. Então eles transformaram Jesus num personagem das mitologias gregas. E criaram a gnose, que é a gnosis, em grego, conhecimento elevado, para dizer que Jesus estava acima do bem e do mal, que Jesus teve uma esposa celestial, Sofia, daí que vem o negócio da Maria Madalena, que Jesus é o Filho de Deus, transformaram a Trindade numa tríade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo em forma de mulher, para dialogar com as religiões que tinham vários deuses, e aí criaram os evangelhos apócrifos, que são bem posteriores aos evangelhos da Bíblia, nunca foram reconhecidos como autênticos, e portanto, esses evangelhos que levantaram todo esse auê agora, porque as pessoas estão querendo realmente descobrir. Nós vivemos numa época, sobre o negócio de evangelho apócrifo e tudo, eu me esqueci quem foi o autor que falou o seguinte, as pessoas odeiam o traidor, mas todo mundo gosta da traição. Entendeu a frase? Todo mundo odeia o traidor, mas a traição todo mundo bate palma pra ela. Então as pessoas condenam o culpado, mas todo mundo quer treta, todo mundo quer treta. O Cléster está de parabéns com os livros dele aí, mas eu consigo 3 vezes a tiragem do seu livro com 1 mês. Se eu escrever um livro assim, A Vida Não Autorizada do Papa Francisco, as verdades que o Vaticano quer esconder de você. Em um mês eu vou vender 4, 5 vezes mais do que toda a tiragem. Não porque eu sou melhor escritor do que você, é porque o pessoal quer treta. Então a Bíblia tem 4 evangelhos maravilhosos, mas o pessoal quer aquele que a igreja escondeu, aquele do perigoso, do secreto, do oculto. E aí vai o sensacionalismo. Eu acho que é isso. É isso mesmo, né, Jean? Bom, então, cara, vocês dois, muito obrigado pela moral, obrigado por virem aí. Eu quero fazer uma coisa aqui, viu? Você me ajudou muito da outra vez aqui, eu tô fazendo o museu lá do NASP ainda, que vocês estão me devendo uma visita, o Cléster foi lá uma vez, conheceu. Muito legal. Eu quero te levar lá um dia e... Onde que é? É Engenheiro Coelho.
Mas você mandou um carro buscar, eu mando um carro te buscar aqui também. Não tão bonito como o que foi, Tá. mas... e eu criei um curso, que eu até falei na outra vez aqui, que é um curso que eu dou na internet, de aulas da Bíblia. Ah, Rodrigo tá cobrando, tá vendo? Não, é pra ajudar na construção do museu. E uma coisa que até a Laura já me advertiu isso, não só ela, mas outras pessoas, fala assim, olha, você tem que mostrar também que não é só pelo museu, não, que as pessoas estão sendo beneficiadas pelo curso, independente do museu, que muita informação que eu dou aqui, eu dou na Bíblia. É a Bíblia comentada com o Rodrigo Silva. E nós já estamos com 19 mil alunos. Nossa, que estudando na Bíblia comigo toda semana. Toda quarta-feira tem uma aula nova. E eu vou dar de presente um pra você e um pra você aqui, viu? Beleza. Eu vou dar um pra vocês, um link. E pro pessoal depois lá, entra no meu Instagram lá, no Rodrigo Silva Arqueologia, que lá tem o link como é que você pode se inscrever. Eu sei que eu tô com 19 mil alunos, mas se tiver 20, 30, 40, melhor ainda. Não só para ajudar a construir o Museu de Arqueologia Bíblica. Esse é um motivo nobre pelo qual eu tô fazendo esse jabá aqui. Mas mesmo que não tenha o museu, as pessoas estão aproveitando para conhecer um conteúdo bíblico, de tudo isso que eu trago do Oriente Médio, essa informação toda, eu coloco de maneira didática para entender. Eu dei algumas pílulas aqui, né? E ao mesmo tempo eu tô tendo o privilégio de tornar a Bíblia, já que eu falei que não a religião, não o dogma, mas a mensagem bíblica é uma coisa muito importante para eu ficar calado em relação a ela, eu tô passando isso aí pra frente. Maneiro. Maneiro mesmo, Rodrigo. Valeu mesmo, eu que agradeço. Como é o teu Instagram? É @Rodrigo Silva Arqueologia. Colocar lá, vai aparecer. E não tá verificado ainda. Eu pedi o pessoal do Instagram, quando eu tava a primeira vez no Flow aqui, vocês fizeram um apelo de vocês foi verificado, o meu ainda não. O cara tem 1 milhão. No nosso caso a gente conversou com um cara, e o cara... A gente ainda tem contato desse cara, gente?